seja muito bem-vindo para o nosso podcast Papo Reto. Hoje nós vamos entrevistar o nosso grande amigo da MAG Seguros, Thiago Souza, que é corretor e cuida aí de seguros de vida. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Abelardo, pelo convite. É um prazer estar aqui com você para falar um pouquinho sobre seguro de vida, um pouco sobre a MAG também. A gente quer trazer esse assunto à tona, até porque a MAG é uma empresa respeitadíssima de muitos anos de mercado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a MAG Seguros. A MAG, como a gente diz, né, uma jovem senhora, né, próxima aí de completar nos próximos dias, no próximo mês, 190 anos. E o que a gente fala, né, a gente quer trazer credibilidade, nada melhor do que a gente estar falando de uma empresa que, se você pegar o histórico dela, ela está entre as 3 empresas mais antigas do Brasil. As 3 são a MAG, Banco do Brasil e Correios. Só que em algum momento o Banco do Brasil e os Correios fecharam suas portas e a MAG interruptamente há 190 anos trabalhando. Então, é o que a gente fala, se você quer uma empresa de credibilidade, acredito que 190 anos seja um tempinho bacana aí, né? Bastante razoável. Bastante razoável. Eu falo, uma jovem senhora, né, de 190 anos. Importante a gente discutir a questão do seguro de vida, Thiago, porque nós tivemos agora recentemente uma triste história da pandemia. Sim. Que infelizmente, né, ceifou tantas vidas mundo afora, né? E muitas pessoas foram pegas de forma despreparadas, né? Não tinham seguro, pessoas jovens, pessoas mais velhas, crianças, não escolhia, né? E o seguro de vida ele veio hoje como um crescimento de mercado muito grande, porque as pessoas começaram a entender, se preocupar com pandemias ou com outras doenças que podem realmente levar a pessoa mais cedo do que se espera e às vezes deixa a família desassistida. Me conta um pouquinho com relação a esse crescimento do seguro de vida no Brasil pós aí a pandemia. Belardo, que bom, né? Mostra que você está bem inteirado do assunto aí. A gente nem combinou isso antes, é verdade. Realmente, hoje, para você ter uma ideia, a gente acredita aí, pelos últimos números, 14% a 16% da população tem seguro de vida no Brasil. Enquanto os maiores seguros hoje, se você pensar, praticamente muita gente da população tem o seguro de carro, né? E o seguro funeral também, que ele é bem difundido, mas o seguro de vida não. E realmente, as pessoas, a gente sempre fala, né? Você tem uma certeza que a gente vai morrer, a gente não sabe quando. E o brasileiro ainda não tem esse costume de se planejar. Diferente se você pegar o mercado japonês e o mercado americano, mais de 90% da população tem. Quando houve a pandemia, e realmente a MAG teve uma explosão muito grande, porque realmente a ausência do familiar bateu muito próximo e muitas pessoas começaram a procurar. E a MAG, na época, teve um diferencial, porque para quem já é costumeiro, já tem o seguro há muito tempo, a pandemia era um risco excluído dentro das seguradoras, né? Por quê? Porque realmente acomete muita morte. E a MAG, na contramão, mesmo sendo um risco excluído, ela começou a pagar o benefício quando a pessoa falecia para a família. E isso começou, como as mortes estavam acontecendo muito rápido, a MAG fechou seus escritórios, né? Na época, os corretores começaram a trabalhar com consultorias online e a demanda e o crescimento assim, foi fora do comum, porque era às vezes caso da pessoa fechar o contrato num dia e falecer no outro dia, por exemplo, né? Porque depois a gente vai explorar um pouquinho, mas você tendo saúde, você pode contratar o seguro hoje e amanhã você já está protegido. Então a pessoa contratou o seguro num dia, não sofria do Covid e passado no dia seguinte, 2 dias, agravava e morria. E realmente, quando você tem a ruptura assim, não planejada de um pai de família, de uma mãe de família, a renda, né, falta muitas vezes aquele salário do dia a dia, e é o que a gente fala, a gente não consegue trazer a pessoa de volta, mas pelo menos ter um conforto financeiro, né? Então realmente isso que você falou e depois da pandemia o seguro ele tem conseguido, graças a Deus aí, aumentar um pouco o público e saindo não só da questão da morte, né, da ausência, mas também na questão de saúde, né? É importante a gente salientar que assim, muita gente no Brasil ainda trabalha por conta própria, né, como autônomo e que realmente não teria assim, algum tipo de ganho para sua família. E o seguro ele também vem nesse papel, principalmente talvez aí para quem não tem
vínculo empregatício como uma forma de dar uma garantia para os entes no caso do default, não é isso? A gente brinca bastante, né? Eu faço consultoria aí praticamente todos os dias, a maioria de forma presencial. E tem alguns aí que acham que a gente é o caos, né? Que a gente leva à morte. Tem pessoa que não quer falar com a gente de jeito nenhum, que acha que a partir do momento que você fala sobre seguro de vida, a pessoa vai morrer. Mas isso ele tem superado, né? Então, a gente sai de um modelo de comercialização de ausência de seguro de morte, depois a gente passa para um crescimento que hoje, pode-se dizer, é o maior número, que é a parte de saúde, né? Que a gente tem proteções de doenças graves, cirurgia, e como o crescimento do autônomo, né, está muito grande no Brasil. A marca tem um produto que você está falando que chama DIT, né, que é diária, né, temporária, que é justamente que você pode ser um CLT, pode ser um funcionário público, pode receber, sim, mas principalmente o autônomo, né? A gente fala, o autônomo ele sai de casa para trabalhar todos os dias, aí vamos supor um fisioterapeuta, que são um público que eu tenho bastante, amanhã ele quebra o braço, quebra a mão, ou tem um problema de saúde, ele não pode trabalhar. A sua pergunta, como que ele recebe? Então a gente tem um produto que chama DIT, né? Onde ele pode, até o limite do salário dele, exemplo, a pessoa ganha R$5.000, ela faz um seguro de 5 mil e naquele momento, se ela para de trabalhar, ela vai recebendo a cada 30 dias que a gente fala, né, aquele valor da renda. Então, quer dizer, um seguro de proteção financeira, proteção de renda. É um seguro que avança muito na questão do autônomo, mas do CLT também. A gente estava falando até agora há pouco com um companheiro, nosso amigo, que a gente fala assim, a pessoa deu entrada no INSS, só que quantos dias para receber do INSS? Mesmo a pessoa sendo CLT, às vezes passa 60, 90, 120, 150 dias e essa pessoa está sem renda. Então, mesmo com o CLT, essa proteção de renda é importante. Por quê? Porque dentro de 15 dias, em média, a Mag está pagando, mas por lei é 30, mas entre 15 e 30 dias a pessoa está recebendo, né? Acho que uma coisa que também destaca, eu queria que você abordasse um pouquinho, a gente falou um pouco do autônomo, falamos da idade da jovem senhora Mag Seguros, que vai completar 190 anos de mercado, mais confiável que isso, impossível, né? Mas tem um destaque especial, que a Mag ela é muito focada também para atender os profissionais da segurança pública. A gente, né, conhece guardas municipais, policiais militares, policiais federais. Queria que você falasse um pouquinho desse produto que é criado especificamente para esse profissional da segurança pública, que muitas vezes, além de correr muito risco fora do trabalho e dentro do trabalho, às vezes ele não consegue adquirir um seguro de vida. Não, muito bem lembrado, né? A Mag, o grande diferencial dela são produtos, né, para públicos exclusivos, né? Um produto que a gente tem muito é o segurança exclusiva, que você está falando, né? Qual que é a grande vantagem dele? Hoje você pega uma pessoa da área de segurança, exemplo, um policial, muitas seguradoras fazem o seguro para eles, mas é um seguro que não protege ele 24 horas por dia, né? Protege ele somente em muitos casos quando ele está fora do horário de trabalho, porque o risco é menor. A Mag não. A Mag faz a proteção 24 horas por dia dele. Não importa se ele está trabalhando, se ele está no dia de folga, se ele está de férias, ou seja, ele está 24 horas coberto. Então isso é um diferencial das outras seguradoras, que a maioria não cobre no horário que ele não esteja trabalhando. Outra coisa também, ele tem um grupo de assistências, né? Então ele tem assistência de carro, uma assistência de chaveiro, que já faz parte do combo. Então, mas o grande diferencial realmente, né, é essa questão de proteger ele 24 horas e algumas coberturas essas que a gente tem, exemplo, sobre o diagnóstico de doenças graves. Então, é um diferencial. A gente abrange muito o público de policiais, né, militares. Hoje, a Mag está praticamente em vários batalhões, principalmente aqui no estado de São Paulo, na nossa região, praticamente todos os batalhões são da Mag. E agora fazendo um trabalho também dentro das guardas também. Mas lembrando que dentro dessa questão de segurança, muitas vezes o segurança da empresa privada ele também ele tem o mesmo benefício. Então, a gente não está falando só da segurança pública, a gente está falando também da segurança privada também. Ela pode ser contemplada por esse produto. Gostaria de frisar para vocês que estão aí nos ouvindo, então, que no caso da Mag Seguros, você que trabalha na área de segurança, você é segurado 24 horas por dia. Seja durante o exercício do seu trabalho, né, no momento que você realmente te impõe maior risco à sua vida, né? Mas também fora. Então, dentro e fora, assistência 24 horas com a Mag Seguros. Tiago,
Uma coisa que eu acredito que muita gente está nos ouvindo vai ter essa dúvida, é a respeito dos beneficiários. O seguro de vida ele tem uma tratativa diferente com relação a para quem você deixa o benefício, né? No caso de patrimônio, de bens, obviamente, pela lei, né, do Código Civil, você tem lá para quem você tem que deixar, você tem as regras lá de herança. No caso de seguro de vida, como isso funciona? Eu vou até te contar na prática, né? Que antes de trabalhar com seguro, eu acabei sendo filho de seguro, né? O que acontece? Hoje as pessoas pensam, né, que o seu ente faltou, né? Eu vou lá e vou ser dono da parte que essa pessoa deixou. Só que muitos têm uma surpresa que tem que pagar, né? Um chamado inventário. Né? Tem que pagar advogado, tem que pagar cartório. Eu perdi meu pai alguns anos atrás e me deparei com as contas todas bloqueadas, né? Porque as contas não eram minhas, obviamente. A partir do momento que é emitido a nota de falecimento, os bancos ficam sabendo, bloqueiam o dinheiro. A partir daquele momento, então, se eu não tenho meu dinheiro e eu não posso mais usar o dinheiro. Então, se pode ser da minha esposa, do meu filho, etc., você não pode mais usar. Só a partir do momento que tem que fazer o inventário. O inventário, para quem não sabe, no Brasil, é muito caro. Ele vai variar entre 15% e 20% de todo o patrimônio. Então, vamos lá. Se a pessoa tem um patrimônio de 1 milhão, entre casa, terreno, conta no banco, ela tem que ter pelo menos, né, 200 mil reais para pagar de inventário. E isso é uma taxa que vai para o governo, vai para o cartório, para simplesmente o que é direito seu e para você. E as pessoas muitas vezes não têm esse dinheiro. E o que a gente tem visto, às vezes, é patrimônio sendo arruinados, porque você, às vezes, tem briga de herdeiros, né? Eles não entram no acordo ou não têm o dinheiro para pagar o inventário. E qual que é a vantagem? O dinheiro do seguro ele supre justamente isso, né? Ele não entra para o inventário. Então, a pessoa faleceu, enquanto todo o dinheiro daquela pessoa está bloqueado e os bens precisam do inventário, esse dinheiro vai direto para a conta que o segurado deixou para o beneficiário. Isso é importante, ele pode fugir da cadeia de herdeiros, né, se ele quiser, ele pode deixar para a mãe, pode deixar para o pai, para o sobrinho, para o filho, etc., e pode destinar a porcentagem. Esse dinheiro, qual que é a vantagem também? Além dele poder ser utilizado para qualquer forma, então você também pode pagar o inventário, ele não é penhorável. Então, vamos supor, a pessoa faleceu, mas deixou uma dívida, né? Aí, a esposa ou o esposo que fica, por exemplo, ele é responsável pelas contas que a pessoa deixou. E se porventura tiver que ser penhorado, o valor do seguro não pode ser penhorado. Então, também deixa de ser uma segurança também para a família. Não só para pagar o inventário, como também para poder seguir a trilha financeira. Eu acho essa informação extremamente importante. Eu gostaria até da gente até reforçar para quem está nos ouvindo, porque, veja bem, vamos recapitular. Você faz o seguro, você define quem é o beneficiário. Sim, eu não necessariamente preciso deixar para os meus herdeiros legais. Então, eu posso definir que a minha mãe vai receber o seguro, meu irmão, minha irmã, minha tia, meu amigo, minha amiga, eu defino quem eu quero. Esse é um primeiro ponto que eu acho extremamente importante, porque isso não entra como bens para ser inventariado. Segundo ponto, realmente no Brasil o inventário é extremamente absurdo, o que faz com que realmente as pessoas às vezes deixem de fazer os inventários e aqueles imóveis, aqueles patrimônios fiquem sendo arrolado de forma irregular por muitos e muitos anos. Quando você precisa fazer, fica até difícil você regularizar em função de tantos anos de forma irregular, né? Realmente o custo é sem explicação. Quando você faz o seguro de vida, esse dinheiro indo para o beneficiário que você definiu, ele pode, inclusive, ser usado para regularizar, então, esse inventário, para custear todo esse inventário. Então, às vezes, você que está nos assistindo aí, que está nos ouvindo, você faz o seguro de vida exatamente para contemplar a sua família, para garantir que o inventário seja feito, caso você não tenha feito em vida essa divisão, você ter esse mecanismo, esse recurso para fazer com que a família consiga regularizar tudo o que precisa ser regularizado. Perfeito. E eu acho também importante, Thiago, eu queria que você também comentasse a respeito, o seguro, você comentou de forma muito lúcida a questão do cara que trabalha e de repente sofre aí é acometido de uma doença e que de repente não cause a morte. Esse seguro também cobre invalidez? Cobre. Hoje eu falo, né, para os meus clientes,
E até estava te contando um pouquinho aqui nos bastidores, esse último mês, bastante pessoas acionando alguns benefícios, né? Mas o que me preocupa, eu sempre falo, a ausência é ruim, né? Mas eu sempre falo que talvez o seguro mais difícil da gente pagar é o de invalidez, né? Porque realmente você tira a pessoa, às vezes, uma pessoa produtiva, uma pessoa ativa, muitas vezes uma pessoa incapacitada de andar, de se locomover, e os custos são muito altos, né? Após adquirir uma invalidez, principalmente invalidez muito sérias, o custo é muito alto, né? E mesmo quando uma pessoa ela tem um plano de saúde, a gente sempre fala, o plano de saúde ele cobre do hospital para dentro, ele não cobre do hospital para fora. E a gente tem essa questão, é um dos seguros proporcionalmente mais baratos, né, que a gente tem, porque a probabilidade dele não é tão grande, né, de acontecer, mas é o seguro que eu mais recomendo, porque é o seguro que vai trazer mais custo, né, além de todas as consequências motoras, físicas, psicológicas que você venha a ter, mas o impacto financeiro é muito grande, né? Você também conhece N pessoas, você vai ter que pagar muitas vezes um enfermeiro, um cuidador, medicamento, adequação da própria residência, enfim, é um gasto que muitas vezes vai se perpetuar por muito tempo, muitos anos, né? A gente não quer que a pessoa faleça, obviamente, mas uma pessoa, uma condição dessa mais 10, 20, 30 anos, qual o custo? E o seguro vem justamente nessa modalidade. E a gente, basta olhar para o lado, né? Eu tive um cliente recentemente que teve uma invalidez andando de cavalo. As pessoas pensam que às vezes é o quê? Só no acidente de carro. Uma invalidez, caiu numa escada, quebrou o fêmur e tem problema de locomoção. Então, a invalidez, muita gente está pensando muitas vezes no acidente, né, de carro, que é o mais tradicional. Sim. Mas a invalidez acontece em tudo hoje, né? Você pode estar jogando, a gente tem caso de uma pessoa jogando beach tênis, foi lá e rompeu o ligamento. Teve uma redução de 2, 3 centímetros, porque teve na altura da perna, porque tem uma mobilidade. É uma invalidez. Então, a gente tem desde as invalidez hoje simples, que a gente fala, né? A invalidez parcial e temporária, né? Como a invalidez que o pessoal está mais acostumado. Então, a invalidez, ela serve desde uma questão que você perde pouca mobilidade, né? Até uma grande mobilidade, tá? Muito legal. Eu queria que você também esclarecesse se há alguma restrição para adquirir o seguro. Estamos aqui sendo assistidos, eu estou aqui pensando, estou ouvindo e estou pensando em casa, mas eu tenho já uma doença já. Eu tenho que passar por médico, me avaliar, saber se eu estou bem, se eu não estou bem. Existe alguma restrição para ser contratado o seguro ou não? O bom que a gente está no público, a gente tem que tentar desconstruir, né, esses termos mais complicados, né? Então, a gente vai usar uma analogia aí do seguro de carro. Não se faz seguro de carro batido, né? Então, o seguro você tem que ter necessariamente saúde. Porém, a MAG traz alguns diferenciais, que é um exemplo, né? Então, vamos supor, hoje você não toma medicamento controlado, você não tem nenhuma doença pré-existente, é uma pessoa que não fuma, etc. Então, você automaticamente meio que você já é aprovado dentro da seguradora. Mas, Thiago, eu tomo medicamento controlado, às vezes eu fiz uma cirurgia, eu tenho algum problema crônico. A seguradora vai analisar, né? Ela pode recusar, dependendo do problema, ela pode aprovar, às vezes, uma condição de ausência, uma condição de saúde não, enfim, ela pode fazer, ou ela pode agravar, né? Para uma pessoa que ela não tem um problema diagnosticado, uma pessoa que tem, vai ficar um pouco mais caro. E também tem uma quarta linha que a gente chama de Winsocial, esse é um trabalho mais inclusivo, que realmente, quando a pessoa tem uma doença diagnosticada grave, como câncer, HIV, a obesidade mórbida e a diabetes, as seguradoras não fazem esse tipo de seguro. A MAG faz. Não vai fazer a questão de saúde, como cirurgias, proteção de renda, que você mesmo abordou, mas vai fazer de ausência, vai fazer de invalidez, vai fazer o seguro funeral. E cá entre nós, muitas vezes, esse público, né, é o público que entende que todo mundo vai falecer, mas entende que está mais próximo e já quer deixar a proteção de renda para a família. Então, a MAG tem esse produto, né? Então, realmente, é para as pessoas que não têm problema de saúde, mas algumas questões, algum probleminha aqui pode ser que agrave no custo, pode ser que não aceite todas as coberturas, ou pode ser até que a gente ofereça uma outra solução.
Importante, Thiago, a gente está sempre associando o seguro de vida como realmente uma proteção para a gente e para quem a gente ama, né? Tive a grata surpresa de conhecer um pouco mais sobre a MAG, até porque a gente começa a se informar a respeito, e realmente é uma empresa muito bem estruturada. Eu queria que você comentasse o trabalho que vocês vêm realizando com relação ao público corporativo, parcerias. Então, vocês não atendem não só as pessoas físicas, mas vocês fazem parcerias, fazem atendimento corporativo. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso também. O grande diferencial nosso, né? Você, inclusive, é cliente nosso, nós fazemos a grande diferença do seguro do banco com o seguro de uma seguradora tradicional, especificamente de vida, né? Porque, para as pessoas entenderem um pouco, a MAG só trabalha com vida e previdência, né? Então, não tem seguro de carro, etc. Somos especialistas. Justamente a gente tem avançado porque o mundo corporativo, como o mundo da pessoa física que a gente fala, mas o mundo corporativo até então, ele precisa cada vez de mais suporte, né? Infelizmente, óbvio, quando você tem um carro batido, você quer que resolva rápido, mas quando você tem uma doença, quando morre alguém, você quer o atendimento mais rápido e humanitário. E por isso que a gente está avançando, né, cada vez mais no mundo corporativo. Primeiro porque os sindicatos e as leis também têm avançado. Algumas categorias passam a ser obrigatórias, né? Exemplo, bares, restaurantes, hotéis, postos de gasolina são obrigatórios. Então, você já tem um avanço natural, né, pela lei trabalhista avançando, né? Então, muitos empreendedores, donos de empresas estão vendo que são realmente obrigatórios. Alguns sabem que mas não dão valor, outros já estão vindo. Muitas empresas se preocupando com o seu funcionário, porque o custo é muito baixo versus o benefício. Então, está vendo essa questão, né, de trazer esse benefício para o funcionário. E o mundo corporativo, então, ele tem crescido nesse sentido. Até porque ele acaba sendo um contrabalanço, muitas vezes, por causa do plano médico. O plano médico é cada vez mais caro no Brasil. Óbvio, o seguro de saúde, o seguro de vida, focado em saúde, ele não vem para substituir. Mas, depois que acontece, a pessoa recebe um valor. Então, como ele está ficando muito caro, então as empresas também têm feito isso. Então, hoje, pelo atendimento que nós temos, então hoje a gente trabalha com foco nas empresas com atendimento presencial. Isso tem feito um diferencial muito grande. Por quê? Porque a pessoa, quando ela precisa abrir um sinistro, em vez de ela ligar no 0800, ela liga para o corretor, ela se sente muito mais confortável. Em paralelo, a lei tem aumentado essa demanda, mas também as empresas, os donos de empresas, empreendedores também estão vendo essa necessidade, né? A gente vê hoje, por exemplo, às vezes uma pizzaria, ele tem um motoboy, qual que é o risco dele se acidentar? E aí eu vou te falar um pouquinho o número. Hoje, 3, 4 motoboys, por exemplo, uma pizzaria custa R$50 por mês, não por funcionário. Para todo o corpo, quer dizer... Só para me entender, então as pizzarias, por exemplo, ou empresas que trabalham com motoboy, com entregas, elas conseguem assegurar os seus profissionais que saem de moto aí? Um exemplo. Então, eles são super arriscados, né? Isso para tudo, né? Eu venho de histórico, trabalhando de seguro de vida numa metalúrgica há 16 anos. Qual que é o risco de um acidente de trabalho? Né? Óbvio, a empresa ela pode pensar de duas maneiras. Aquele valor ela vai ter que tirar do caixa para indenizar, né, que acaba aliviando aquele momento dela, mas também a empresa que está preocupada com o bem-estar do funcionário. Então, assim, como você disse, a gente está falando de uma categoria hoje extremamente arriscada, né, que está aí no dia a dia, mas como qualquer categoria, né? A gente pode falar de uma farmácia, a gente pode falar de uma indústria, a gente pode falar de uma hotelaria. O acidente de trabalho está presente, infelizmente. E aí que entra o seguro corporativo, né? Para amenizar a questão financeira e principalmente pagar a família. E esse laço também é importante porque hoje os seguros dentro das empresas, o corporativo, eles não são valores tão altos. A partir do momento que o funcionário sabe que existe um plano, ele tem feito o complementar. Então, às vezes a empresa faz um seguro de 50 mil, por exemplo, de morte, um seguro de 100 mil de invalidez, ele vai lá e faz um complementar. Então, por isso que ele tem crescido tanto no meio corporativo.
Muito legal. Quero agradecer a presença do Thiago Souza. Thiago, que é corretor da Mag Seguros, uma empresa que a gente fala uma senhora de quase 190 anos de mercado. Muito obrigado pela sua presença. Quero mandar também um agradecimento ao pessoal do Sindicato dos Servidores Públicos de Hortolândia, que é nosso parceiro aqui neste programa, desse canal. Então, um grande abraço lá para o José Carlos Frisco da Paz, para a Sônia, para o Severino, para todo mundo, Janire, Genésio, olha, tem um monte. Viu? Então, um forte abraço a todo mundo lá do sindicato. Thiago, quero liberar o microfone para você fazer suas considerações, para você falar como é que ele que está nos ouvindo, o pessoal que está assistindo, entre em contato com o Thiago, porque o Thiago faz aquele atendimento personalizado. Com certeza. O Thiago vai ouvir você, vai ver qual é a sua demanda, vai montar o plano de acordo com o cliente. Com certeza. Fala como é que a pessoa entra em contato com o Thiago Souza. Belardo, hoje, basicamente, né, a pessoa pode entrar em contato comigo através do meu telefone com o WhatsApp, né? Então é 19 Misericórdia, vamos devagarzinho. 19-140-2325. Mas uma coisa, só falar com você que você tem meu contato também. Mas o que eu falo hoje, eu estou aqui, né, nesse momento, com o meu celular do lado, pagando um benefício que um cliente acabou de ser pago. A gente sempre fala, como você disse, o seguro hoje, a gente não existe uma tabela, né? Cada indivíduo tem sua característica, como você falou, condição de saúde, idade, quanto quer pagar. Isso influencia, mas eu já gosto de deixar um preço na cabeça das pessoas para tirar qualquer preconceito. R$50 hoje você já consegue fazer um seguro que tenha proteção de ausência, de cirurgia, de doenças graves. E eu sempre digo, o seguro hoje ele é importante tanto para uma pessoa de baixa renda quanto uma pessoa de alta renda. A gente tem pagamento, às vezes, de um seguro de ausência de 50 mil para uma pessoa que, às vezes, é arrimo de família que ganha R$1.400 por mês. Então, eu sempre falo, só que, eu não tenho dinheiro, Thiago, para pagar R$50, você não compra nenhuma pizza hoje. Então, é o que eu falo, pelo menos R$50, vamos tentar fazer alguma coisa. Porque as pessoas falam, Thiago, eu estou desempregado. Desempregado talvez é o momento que você precise de mais seguro, porque, de novo, não é só de ausência. Então, hoje o seguro de vida diferente do carro, ele tem muitas opções, a partir de R$50. Então, assim, não é desculpa para não ter. Porque o que acontece muitas vezes, Everardo, infelizmente, é que a gente apresenta essas soluções para as pessoas não fecham, a vida caminha, depois de 6 meses, 1 ano. Thiago, quero fazer um seguro com você. Aí eu pergunto, mas tá tudo bem? Então, agora eu tive um problema de saúde, eu estou cometido com uma doença, ou eu estou inválido, e aí aquela outra pergunta que você fez, não dá para fazer. Então, entre em contato com a gente vai fazer um trabalho bacana. A gente tem números para mostrar, não só da MAG, mas a gente como corretor, nosso escritório que a gente representa aqui em Campinas fisicamente, é aqui perto na Norte Sul, justamente para achar a solução. Porque eu falo, R$50 é muito dinheiro, hoje é importante para qualquer situação. Mas na hora que acontece um imprevisto, R$50 você vai ver que ficou barato e aí o arrependimento pode ser tarde. Sem dúvida nenhuma. Olha, o Instagram do Thiago Souza é Thiago com TH, Souza com Z, corretor. Ó, quase comi bola aqui. Thiago com H, Thiago Souza, corretor. Entra lá no Instagram do Thiago. Se você não anotou o telefone, rebobina a fita aí que você vai ouvir o telefone dele de novo. Entre em contato com o Thiago da Mag Seguros, que eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Legal. Maravilha, cara. Nota 1000. O cara falou que não sabe nada.